Às vezes, nós olhamos para certos fatos e temos dificuldade de compreender por que aquelas coisas acontecem, né? Em 1924, por exemplo, o senhor Adolf era um agitador qualquer, inclusive, diga-se de passagem, começa infiltrado dentro do Partido Nacional Socialista, né, pago pelo governo, para bisbilhotar o que acontecia lá. Ele não passava de um cara com um senso de oportunidade gigantesco, né? Mas que era um alcaguete dentro do Partido Nacional Socialista. E aí as pessoas se perguntam, mas como é que um cara que foi cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial se transforma naquela liderança, no Führer, o primeiro, na nação mais culta da época, das mais desenvolvidas, do ponto de vista tecnológico, a mais desenvolvida da época. Como é que isso acontece? Pois ocorre que, dando uma olhadinha na história, com certo cuidado, a gente vê os efeitos do Tratado de Versalhes na Alemanha de Weimar, e depois vê que cola na Alemanha de Weimar a crise mundial causada pela quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, onde os financiamentos que eram concedidos à Alemanha, eles adquirem a insustentabilidade de novo. A Alemanha que vinha se reerguendo, né? E é nesse momento, observem a história, que o Partido Nacional Socialista adquire a relevância dentro da Alemanha. Por quê? Porque o povo não aguentava mais os políticos, o povo não aguentava mais as instituições, o povo questionava aquela estrutura que era incapaz de entregar-lhes o mínimo. O que é o mínimo? Dignidade, comida, esperança, possibilidade de êxito. Então vem alguém, se apresenta como o Messias, como o Salvador, e o povo vem e adere ao Salvador. Mais ou menos assim tinha acontecido na Itália fascista, com Mussolini, que marcha sobre Roma, quando a Itália está em franco processo de reunificação, com todas as crises decorrentes desta condição societal. Mussolini, com as camisas pretas, marcha sobre Roma, se transforma no Duce. Um terminou pendurado pelas botas junto com a mulher. O outro se suicidou no seu bunker. É assim que as coisas acontecem. Por que eu digo isso? Como é possível o ex-futuro quase embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o piloto de chapa de hambúrguer, como é possível um cara desses conduzir algumas dezenas de deputados e alguns milhares de brasileiros? Este que se revela traidor da pátria, vassalo. Diz com todas as letras: o meu presidente está tratando dos interesses do povo americano. Sim, isso é verdade. Talvez seja a única verdade que este cara diga. E conseguiu fazer na Câmara dos Deputados e no Senado da República o que nós vimos a semana passada. Como é que um cara desses consegue conduzir? Como é que um deputado federal brasileiro, pago pelos brasileiros, está nos Estados Unidos dizendo com todas as letras que trabalha contra o Brasil? Como é que pode alguém que diz que estará realizado com a sua vingança, mesmo que o Brasil se transforme em terra arrasada?
O que eu estou dizendo está aí, basta ir lá nas redes dele e vocês vão ver. Como é que pode isso? Isso pode porque a Câmara dos Deputados e os políticos brasileiros não se dão o respeito. Agora, quando a mesa da Câmara, diante do que aconteceu, encaminha para a Corregedoria da Câmara para parecer a suspensão dos mandatos, ou dizendo por outra, sei eu lá se será suspensão ou se será nada, porque pela tradição será nada. Não terão punição aqueles que violentamente atentaram contra a institucionalidade brasileira. Quando a Câmara faz isso, quando o Hugo Mota faz isso, quando dá de barriga naquilo que simplesmente seria cumprir a lei e a Constituição, é justo. Mesmo que deplorável que os brasileiros não consigam ver na sua representação política algo capaz de lhes entregar o mínimo. E o que é o mínimo nesta situação é cumprir a Constituição, respeitá-la, é cumprir a lei. Nem isso a mesa diretora da Câmara dos Deputados conseguiu fazer. É assim que este tipo de bostículo, que é o bananinha, se constrói politicamente. A história nos mostra isso. Espero sinceramente que ele não termine como os outros terminaram. Eu gostaria muito que ele terminasse na cadeia, como o pai dele vai terminar. Mas acreditem, até mesmo o pai dele tem juízes que o defendem dentro da Suprema Corte e que não tem vergonha de, diante dos fatos que a eles é posto para julgamento, exerçam convicções políticas que simplesmente apostam na instabilização institucional do Brasil. Vejam agora, hoje falo pelas 7 da noite do dia 11 de agosto. O dia do advogado, pobre OAB, com aquela nota covarde. Parabéns para nós, advogados, mas aquela nota covarde. Falo, então, pela volta das 7 da noite. E o que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comunica? Que a reunião que estava agendada para quarta-feira com o secretário da Fazenda americano foi desmarcada por intervenção do Banana. A extrema-direita trabalhando contra o Brasil descaradamente. E o que faz a Câmara dos Deputados com um deputado seu que está nos Estados Unidos trabalhando contra os brasileiros e contra o Brasil? Nada. Mas bem, vamos acompanhando, sem tirar o olhar do horizonte. O interesse do Trump é muito mais profundo do que simplesmente o que os Bolsonaro pensam. Ele quer mais do que isso e usa esses rastaqueras, estes lambibotas para suas pretensões, que é atacar a maior democracia das Américas, porque os Estados Unidos, depois de Trump, deixou de ser a grande democracia que existia por aqui. Aqui nós não atacamos universidades, aqui nós não ocupamos estados, aqui nós não deportamos pessoas que têm visto de permanência. Não. Aqui nós somos democratas. Democratas no sentido de democráticos, porque até os democratas de lá se ajoelharam para o Trump. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que coisa boa não vai ser. Mas penso que a nossa posição como Estado brasileiro, como Estado democrático, continua muito razoável. Paciência, prudência e o mingau
se come pelas bordas.